Vamos então iniciar o preparo do creme, tá? Vamos precisar de 1 xícara de chá de leite e nós vamos colocar esse leite para ferver. Vamos colocar aqui o leite para ferver. Vamos adicionar aqui 3 gotinhas de corante amarelo com 5 gotinhas de baunilha, com 1 colher de chá de margarina. Antes de colocar o leite para ferver, é necessário que você tenha misturado meia xícara de açúcar com 1 farinha de trigo sem fermento. É preciso misturar bem essa farinha com esse açúcar, tá bom? Porque se essa farinha e esse açúcar não tiver misturado direito, é o que vai fazer embolar o creme lá. Então tem que misturar bem aqui. E a quantidade de açúcar tem que ser sempre maior do que a quantidade de farinha, tá? Esses aí são os 2 principais segredos para que o creme não embole. Assim que começar a levantar a fervura, nós vamos jogar aqui a farinha com açúcar sem parar de mexer. O segredo também é não parar de mexer, tá bom? Está pronto o creme, eu vou reservar o creme agora e vou trabalhar a massa do pão doce. Enquanto isso, o creme ele vai esfriando. Para a massa nós vamos precisar de 1, 2, 3, 3,5 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. 3 xícaras e meia. 1 colher de sopa de açúcar. Meia colher de chá de sal. 1/4 de xícara de chá de óleo, ou seja, mais ou menos um dedo de óleo. Um ovo inteiro. Meia xícara de chá de leite. 3/4 de xícara de chá de água, ou seja, faltando um dedo. 2 colheres de sopa de fermento biológico seco. Duas colheres, tá? A gente vai dar aproximadamente 15 gramas, de 15 a 20 gramas. 1 colher de sopa bem cheia de melhorador de farinha. Para ativar o fermento, nós vamos só dar uma mexida aqui, ó, nos ingredientes líquidos. Eles vão misturar-se aqui com o fermento. E isso vai ativar o fermento, não é? Já que o fermento biológico seco ele é
como diz já o nome, né, totalmente seco. Então há essa necessidade da gente umedecer ali. Vamos deixar aqui um minutinho. Um minutinho é suficiente para a gente ativar aqui o fermento. Então, pessoal, um minutinho. Já se passou um minuto, então eu vou adicionar agora umas 3, 4, 5 gotinhas de... 6 gotinhas de corante amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gotinhas de baunilha. E já posso começar a integrar aqui todos os ingredientes. Posso começar a misturar. Se você tiver maceira, tá? Pode misturar na maceira. Você tem que ter sempre um cuidado de não deixar a maceira, ela não pode aquecer demais a massa, tá bom? Se você aquecer demais a massa, ela vai travar a fermentação. É só misturar e deixar descansar aqui para a gente poder depois voltar a trabalhar o pão. Então, pessoal, eu vou tirar aqui a massa que ficou aqui na minha mão, com o auxílio da colher. Vou retirar aqui esse resíduo de massa que está aqui na minha mão e vou deixar essa massa descansar até que ela dobre de tamanho. Então, pessoal, tem que cobrir, tá? Vamos cobrir aqui e deixar a massa descansar até que dobre de tamanho. Então, pessoal, 1 hora depois, a massa ela já começou a fermentar. Ela não dobrou ainda de tamanho, porque a temperatura aqui no Rio, no dia de hoje, está muito frio, então ainda não dobrou de tamanho. Mas já está bom, já pelo tempo de descanso, já deu para criar ali uma esponja. Eu vou colocar meia xícara a mais, ó, meia xícara de farinha de trigo, tá? Vou começar a usar essa farinha para soltar aqui a massa. Então fica assim, tá, gente? Depois que eu acabei de misturar os ingredientes, eu deixei a massa descansar por 1 hora, não é? E estou adicionando aqui meia xícara de farinha para mim poder trabalhar essa massa, tá? Ou seja, eu uso essa farinha para a massa ficar menos pegajosa e eu consigo assim colocar aqui na bancada para que eu possa sovar a massa. Agora é o processo de sova. Sova nada mais é do que você cilindrar a massa, não é? Se tivesse o cilindro, era só passar a massa ali no cilindro, não é? Que a gente conseguiria uma massa mais sedosa. Mas como não há aqui o cilindro, então tem que fazer esse processo manualmente aqui, ó. Sempre que você sentir a massa pegando demais na mão ou na bancada, aí é a hora de polvilhar um pouco mais de farinha. No máximo um minutinho. Um minutinho sovando aqui a massa já tá boa já para mim poder fazer aqui o pão. Então eu tenho que abrir a massa e cortar o tamanho que eu quero.
Vou ver se vou tentar cortar. Vou cortar em três pedaços iguais. É para nós fazermos aqui então uma rosca doce, né? Vou enrolar. Enrolar as três peças. Polvilhar farinha, bastante farinha aqui na bancada, e vou começar a abrir a massa. Vou começar aqui a abrir a massa. Como você pode ver, ó, foi meia xícara mesmo de farinha, tá? Não há necessidade de mais farinha. Meia xícara a mais, né, que nós colocamos lá no início da receita. Abertas as massas, depois que nós abrimos aqui as peças, nós vamos agora enrolar aqui. Nós vamos enrolar os três pedaços. O primeiro pedaço que eu peguei vai ser o primeiro pedaço que eu enrolei vai ser o primeiro pedaço que eu vou esticar. Vou esticar bastante. Vou deixar ele aqui e vou pegar o segundo pedaço que eu enrolei. Por quê? Porque esse último, ele ainda está um pouco. Enquanto ele descansa aqui, ele vai ficando mais fácil de eu conseguir esticar ele. Esse tempo que leva ali descansando, fica mais fácil para mim esticar ele depois. Se preciso for, você polvilha um pouco mais de farinha na bancada, tá? Se estiver pegando muito a massa. Então vou polvilhar um pouquinho mais de farinha aqui na bancada. E vou continuar aqui abrindo a massa. Nós vamos unir as pontas. Vamos unir aqui as pontas. E depois de unir, colar bem aqui as pontas, nós vamos trançar um lado por cima. Aí vem o outro lado pro lado e puxa o outro, ó, e vem trançando, ó, ó, sempre jogando por cima, tá? Feito isso, tá pronta aqui a trança. Se fosse um pão doce trança, estaria pronto. Era só botar no tabuleiro e esperar ele fermentar e jogar o creme em cima. Mas como é rosca, você vai ter que estar com um tabuleiro, não é? Untado e polvilhado com farinha de trigo. Nós vamos esticar bastante aqui, unir as pontas, ou pode deixar para unir lá dentro mesmo da forma. Tá vendo? Interessante é aqui na ponta onde ela estava, as duas pontas, né, nós vamos, ó, dar uma amassada aqui para ela colar uma na outra. E agora é só guardar e esperar fermentar, não é? Então, eu vou marcar o tempo para você, o tempo que vai levar para ela fermentar aqui, para ela dobrar de tamanho. Tem que guardar, tem que armazenar em local fechado, livre de ventilação, tá, gente?
Então, pessoal, faltou agora pincelar aqui o pão, não é, com gema de ovo. Se você não tiver ovo em casa ou não quiser, não pincelar com gema de ovo, por não gostar do cheiro do ovo ou porque tem alguma alergia mesmo ao ovo. Se você não quiser, você não precisa usar ovo. Você pode usar um pouco de leite, ó, menos de meia xícara de leite, um dedo de leite ali, um dedo de leite com uma colher de sopa de açúcar. Você vai misturar, vou botar mais um pouquinho de açúcar, vai dissolver aqui esse açúcar no leite e vai pincelar em cima do pão doce, tá bom? E mesmo se você não quiser colocar o ovo na massa, você viu, eu coloquei um ovo lá na massa. Se você não quiser, também não precisa, tá? Se você for alérgico a ovo, não precisa usar ovo, não. E tem que pincelar agora aqui esse leite, ó, com açúcar, tá? Que vai dar um dourado depois, quando assar. Vamos então esperar descansar. Vou marcar o tempo para você, o tempo de fermentação. Tem que ser sempre em local fechado, tá, gente? Livre de ventilação, não pode ser em local ventilado. Vamos deixar então, esperar ele crescer. Então, pessoal, 3 horas de descanso e a massa, ela mais que dobrou de tamanho. Por conta do melhorador de farinha, porque se eu não tivesse colocado o melhorador de farinha, a massa ela não aguentaria subir tanto assim. É muito importante na massa de pão adicionar, trabalhar com o melhorador de farinha, tá? Vamos então colocar o creme para a gente poder levar ao forno para assar. Então, pessoal, estou colocando o creme aqui no saquinho. Na falta do saco de confeiteiro, estou usando um saquinho plástico mesmo. Saquinho plástico desse de alimento, tá limpo. Se o creme que você fizer ficar muito duro, você adiciona uma ou duas colheres de açúcar e dá uma batida, tá? Que aí ele vai ficar mais macio e vai ficar melhor para você colocar sobre o pão doce. Eu cortei o saquinho aqui na ponta e agora é só colocar o creme aqui da maneira que eu achar melhor. Pão doce tipo rosca, tá, gente? Vamos levar então ao forno para assar. Forno pré-aquecido a 200 graus, tá? Vamos colocar então para assar. "40 minutos de forno, o pão já está bom, tá? Tá bom aqui para sair do forno já. Agora é só aguardar ele esfriar para que eu possa pincelar a calda, não é? Vamos então fazer a calda. A preparação da calda para pincelar, nós vamos usar uma xícara de chá de água. Vamos levar aqui uma xícara de chá de água ao fogo.
com meia xícara de chá de açúcar, uma, duas, três, quatro, cinco gotinhas de amarelo ouro, também 5 gotinhas de baunilha, dê uma mexidinha com a colher para dissolver o açúcar. Vamos precisar ainda de uma colher de maisena, ou seja, amido de milho, tá? E um dedinho de água para a gente dissolver aqui a maisena. Agora nós vamos pegar essa maisena diluída em água e vamos jogar aqui e ao mesmo tempo já vamos começar a mexer. Isso porque a água já estava fervendo, tá, gente? Então é assim que eu faço aqui a caldinha para dar brilho no pão doce. Fica tipo uma geleia, tá? Agora é só esperar ferver e já está pronto. Depois que o pão doce estiver esfriado, é só retirar ele aqui da forma, tá bom? Vamos retirar ele aqui da forma, colocar no acessório. E com o auxílio do pincel de cozinha você vai pincelar aqui a calda. Pode ser bem generoso com essa calda que vai aqui por cima.
Terminamos, pessoal. Assim então a receita de pão doce tipo rosca, não é? Vamos, vamos então ver aqui a textura do pão, não é? É interessante partir aqui para a gente ver a textura do pão. Como você pode ver, ó, tem essas aberturas das bolinhas de ar, quer dizer, a massa está mesmo bem, bem macia, não é? Bem macia. Você pode ver que o pão tá massa de pão mesmo, né? Não tá aquele pão solado, tá um pão macio e bem convidativo para um café, não é mesmo? Abraço, gente. Até uma próxima receita.